São 20h17 aqui no Café com Você. Hoje nós vamos conversar com uma sumidade nessa área de otorrinolaringologia. Eu tenho um carinho muito grande e muito especial pela doutora Suzimara, porque sempre que eu fico com algum problema de garganta, e já fiquei nesses 6 anos e tanto que eu estou aqui algumas vezes, e ela sempre me acudiu e sempre foi muito correta, é uma profissional assim que realmente eu tenho o maior orgulho e recomendo, inclusive, né, porque é uma pessoa que é uma profissional muito competente. E eu acho que essa faz toda a diferença. Boa noite. Mix. Aqui a gente faz rádio com amor. Muito amor. E com muito amor mesmo, né? Olha, quem possui a garganta sensível demais, aquelas pessoas que vivem com garganta inflamada, né? Também ronca com frequência. Você sabe que isso pode ter origem com problemas de amígdalas? É uma das coisas que eu quero tratar, porque isso é muito frequente nas pessoas, né? Quando as amígdalas são grandes demais, né, para a estrutura anatômica do pescoço, há riscos de complicações sérias, inclusive problemas até de coração, quer dizer, distúrbios, né, cardíacos e tudo mais, isso pode acontecer. Aliás, são os primeiros sinais de alerta, é o ronco e inflamação. Doutora Suzimara, prazer recebê-la, boa noite, muito obrigada. Poxa, finalmente, né, a gente consegue falar, né? Bom, primeiro eu quero agradecer as palavras, é uma delícia estar aqui com você, eu é que te admiro, essa voz que você tem, é impossível encontrar outra aqui no Brasil. No Brasil? Eu vejo na rádio, na TV, a sua voz é maravilhosa, eu não preciso ter nenhum pingo de trabalho de deixar a sua voz boa, porque ela já nasceu assim. Você sabe que o meu referencial no Brasil é uma mulher chamada Iris Litieri, você conhece? Conheço, a voz dela é maravilhosa, mas ela trabalhou no aeroporto de Congonhas durante tanto tempo, né? Eu não sei se ela ainda trabalha, eu acho até que ela se aposentou, mas ela tem a voz tão linda quanto, sabia? Tem, a sua voz é maravilhosa. Sabe quem que era? Iris Litieri, você que já viajou de avião aí há uns 30 anos, há uns 30 anos, ela falava assim, ó, eu não sei imitá-la, mas é uma coisa mais ou menos assim, ó. Atenção, senhores passageiros, com destino a Nova York, embarque pelo portão 10. Eu não falei. Não é uma coisa. Não é igualzinho. É igualzinho. Aliás, não tem, né? Vem cá. Não tem 2 timbres de voz igual, como não tem íris, não tem batimento cardíaco, nem digitais. Deus fez cada um. Cada um, né? Caprichou, né? Em cada pessoa. A voz é individual e única, e ela é a expressão da personalidade da pessoa, e ela diz muito sobre a pessoa. Uhum. E a sua voz realmente é fantástica. Doutora Suzimara, essa coisa da amidalite, eu tive muitas amidalites quando era criança e até depois de adulta também. Mas um dia você me disse que depois de uma certa idade você não tem mais problemas com amígdalas, mas sim com laringe, faringe e tudo mais, né? É isso mesmo? A partir de que idade isso acontece? A infância, a amígdala ainda age como um fator de proteção contra as doenças. Então ela é como se fosse um órgão de ataque primário de uma infecção viral ou bacteriana. Então é muito comum na criança, a criança apresentar dor de garganta, com a amígdala às vezes com pus, ou então só amígdalas vermelhas, que a gente chama de amidalite. Tem amidalite aguda, que é quando ocorre uma infecção com pus, e aí a gente tem que entrar com antibiótico. E existe a amidalite aguda sem pus, que daí pode ser por vírus, e a gente não precisa entrar com antibiótico, e a pessoa acaba sarando em 7 dias, só tomando anti-inflamatório. É muito comum em criança. Adulto, como já tem muito mais resistência, é muito menos frequente. Claro que existe adulto que vai também apresentar amidalite com pus, de ter que tomar antibiótico, de ficar sem comer, que dá uma série de consequências ruins para a pessoa naquela semana que ela está com a infecção. Mas é bem mais raro do que na infância. O que acontece no adulto é que a amígdala não infecciona mais, mas às vezes ele tem um problema na faringe, a faringe é a parede de dentro da garganta, ou então essa infecção desce um pouquinho e vai para a região da laringe, que daí além de dor a pessoa começa a ficar rouca. E é comum em pessoas que falam muito, em pessoas que trabalham em mudança brusca de temperatura. Ar-condicionado, por exemplo. Ar-condicionado, a tendência é a pessoa acostumar, mas a princípio quando ela entra no ambiente para trabalhar que ela não está acostumada e tem ar-condicionado,
os primeiros meses a pessoa vai apresentar algum tipo de faringite ou laringite, que é rouquidão, ou então às vezes só a rinite alérgica, que daí é o nariz obstruído, com o nariz escorrendo, em reação àquela sensação fria que está entrando no organismo. O organismo vai tentando se adaptar e ele vai provocando esse tipo de coisa, coriza para tentar umedecer. Na verdade é uma reação mesmo transitória, não é a pessoa que trabalha em ar-condicionado ou convive em lugar de ar-condicionado que vai ficar doente o resto da vida, não é assim. O corpo tem uma tendência a se adaptar a tudo, inclusive é isso. Mas no princípio, quando a pessoa ainda não está acostumada, ela acaba ficando doente em ar-condicionado. Andar de moto no frio, com a viseira aberta, também provoca. É a mesma coisa do ar-condicionado. E daí eu acho que provoca até sinusite também, né? A sinusite é uma complicação de uma rinite ou de uma gripe. Para a gente ter sinusite, é erroneamente difundido entre a população que sinusite é dor de cabeça. Sinusite não é só dor de cabeça. Sinusite é uma inflamação causada por uma complicação de gripe ou resfriado ou rinite alérgica. Ninguém acorda do além com sinusite. A gente precisa primeiro não acorda do além. Que a pessoa levanta esse de manhã. Não, porque é muito engraçado. A pessoa fala assim: olha, eu estava bem, de repente eu acordei com sinusite. Não existe isso. A gente precisa. A pessoa tem que vir contando: eu estava resfriado, ou então eu estava gripado. Tem um histórico. Ou então eu estava. Tem que ter secreção. Para ter sinusite, precisa ter uma secreção. Essa secreção tem que ficar lá dentro da face. Ela tem que ser contaminada por uma bactéria ou por um vírus. Aí vira uma sinusite. Então, a pessoa que tem uma dor de cabeça no meio do dia, do nada, e fala assim: nossa, minha sinusite atacou. É mentira, isso não é sinusite. Isso pode ser enxaqueca, pode ser cefaleia tensional, pode ser fome, mas não sinusite. A sinusite é uma inflamação que tem que ser tratada e ela é decorrência de um fator desencadeante que seria a gripe, o resfriado ou rinite alérgica. Que isso também poderia levar a otites também, doutora? Isso, a otite é também complicação de uma virose ou de uma infecção bacteriana que entra pelo nariz ou pela boca. Pode ficar localizado no nariz e na boca, ou pode ir pela tuba auditiva, que é um canalzinho que comunica o nariz com o ouvido. A gente sente a presença desse canalzinho quando a gente vai assoar o nariz e o ouvido tampa, porque tem um canal que comunica o nariz e o ouvido. A otite acontece quando entra uma bactéria por esse canalzinho e vai lá para dentro do ouvido. É muito comum em criança, que criança está muito mais encatarrada várias vezes ao ano. E é comum em criança também que mama. Geralmente a mãe erroneamente deixa a criança mamar sozinha, muito deitada. A criança sempre quando vai mamar tem que mamar inclinada. A cabeça tem que estar mais alta do que o estômago. Para o leite não ir para dentro do ouvido. Porque tem essa comunicação nariz, boca e ouvido. E que pode dar uma otite. Que pode dar otite. Então. Tem muita criança pequena, até os 2 anos, que tem otite de repetição. Otite é infecção de ouvido. Então começa a ter uma infecção atrás da outra e às vezes só por causa de deitar na hora de mamar. Que isso poderia se chamar de uma otite crônica? Que daí é uma otite crônica porque não sara, ela está sempre com infecção. Outra causa de otite em criança abaixo de 2 anos é a criança que vai em escolinha. A criança começa a ter infecção de ouvido, a gente tira da escola, a criança sara, nunca mais tem nada. Mas por que isso? Porque até os 3 anos a criança não tem ainda os anticorpos necessários para conviver em ambiente com outras crianças. O ideal é a gente manter a criança com os adultos até os 3 anos. O adulto, se ele tem uma bactéria na boca, ele está matando aquela bactéria. Agora, uma criança abaixo de 3 anos, se ela pega a bactéria A, por exemplo, ela vai desenvolver a doença da bactéria A. E ela vai para a escolinha, ela vai tossir a bactéria na cara da outra criança que também vai desenvolver. Então a mãe fala: eu não sei o que meu filho tem, ele vive doente. Escuta, doutora, mas então, desculpa te interromper, mas eu não posso perder esse gancho. Então, quer dizer, o ideal seria que as crianças nem fossem para a escola até os 3 anos. Mas quantas mães colocam em creches aí? Que a gente fala que é a doença do século 20, 21, quando as mães começaram a ter que trabalhar e deixar a criança com alguém. A mãe sofre muito, fica num dilema, porque ela precisa trabalhar, ela gosta de trabalhar, e ela começa a ver que a criança está ficando doente. E aí ela pensa: se eu parar meu trabalho e pegar a criança, ficar comigo, a criança vai melhorar. Só que daí ela não tem mais o apoio financeiro que ela estava ajudando o marido também. Então, assim, é muito complicado. O ideal seria que a criança ficasse com um avô, com uma avó, ou alguém da família, até os 2 anos e meio, por aí,
Aí quando a gente coloca a criança na escola a partir dessa idade, a criança vai muito bem, não tem nada, não tem infecção. Olha que interessante, né? A gente não tem a menor ideia disso, né? Mas isso acontece, eu vejo direto no meu consultório. Às vezes tem mãe que vai lá desesperada, eu não aguento mais, estou dando um antibiótico toda semana, a criança não para de ficar doente. E isso também não é bom, né? Não é, então. Às vezes até o dinheiro que a pessoa está ganhando no trabalho, está gastando tudo em antibiótico da criança. Aí eu falo assim, vamos dar um tempo, vamos ficar 2 meses com a criança em casa. Daí a mãe fala, tá bom, vou tentar, dar um jeito lá e fica. A criança sara, para de ter infecção, melhora. Quer dizer, então é muito importante a gente respeitar esse tempo também da criança, né? Inclusive de amamentação também, né? Nós vemos o meu neto, ele é muito forte, né? O Pedro hoje está com 8 anos e ele entrou na escola com essa idade, eu acho 3 anos e pouquinho, né? Porque não se adaptou numa escola, até a gente arranjar uma escola que deve... E mamou até 3 anos e meio, né? Então ele é muito forte. Quando ele tem eventualmente alguma coisa, é um dia, só no dia seguinte ele já está melhora. O leite materno, ele traz muito anticorpos para a criança. A criança que mamou, até a criança que a mãe tem que colocar na escola antes de 2 anos, se for uma criança que mamou bastante no peito, ela vai ter menos doença do que a criança que não mamou no peito. A criança que não mamou vai ter doença todo mês. Então, assim, isso a gente vê. A criança vem com uma carga de anticorpos da mãe, até que ela consiga produzir anticorpos a partir dos 2 anos e meio, 3 anos. Então, é super importante a amamentação. Para tudo, né? Para o afeto, para o desenvolvimento, para a alimentação, para não ficar doente. Isso aí Essa coisa dos 3 anos, esses dias eu estava até ouvindo, até 3 anos você tem que cuidar muito da criança, dar muita atenção, muito carinho, porque a formação dela nesses 3 anos é muito importante. Agora você só veio reforçar, né? Quer dizer, a criança tem que estar mais próxima. Eu sou favorável, sinceramente, né? Eu acho que, eu não sei se governos de outros países pensam assim, mas o nosso nunca pensou, né? Sempre deu aí 3 meses para a mãe, aí a gente com muito custo conseguiu 6 meses, né? Mas o certo e correto mesmo era que as mães ficassem cuidando dos seus filhos até pelo menos 2 anos, né? Porque... Mas, Hilda, por exemplo, em países desenvolvidos, tipo na França, a mãe tem 2 anos de licença quando ela tem filho, e o pai também tem uma licença quase de 1 ano. O governo paga para que aquela família ajude, e ainda paga uma funcionária para ir 1 ou 2 vezes por semana, para ir ajudar a família, para a família poder sair enquanto essa pessoa fica com a criança, que é para o pai e a mãe também ter um pouco de privacidade, de lazer, para não ficar também só ali em cima. Quer dizer, isso é uma visão de primeiro mundo que, lógico que seria o objetivo da gente, mas ainda está difícil, né? Primeiro a gente precisa ter um governo decente, né? Um governo honesto, com pessoas íntegras, né? Pessoas de caráter, né? E isso está meio difícil, né, da gente conseguir, né? Ontem mesmo eu estava aqui falando dos depoimentos, inclusive do Youssef, dizendo que o governo já sabia de tudo isso, quer dizer, o Planalto tinha conhecimento disso. Quer dizer, isso é uma vergonha num país como o nosso, sabe? As pessoas parecem que... E outra coisa, ontem mesmo esse meu amigo que estava falando, a verba das bolsas está diminuindo. Muita gente que fez filho, foi para o Nordeste, aquela coisa toda, vai ficar sem Bolsa Família. Eu quero ver como é que vai ser daqui para frente. Nós temos, inclusive, eu não sei se eu estou aqui com a notícia, daqui a pouco eu vejo. Nós vamos dar um rápido intervalo agora, doutora Suzy, mas nós estamos numa situação econômica, financeira no país extremamente delicada, né, com tanta gente perdendo emprego, e você não tem aonde absorver essa mão de obra, né? Então nós vamos ter sérios problemas, e daí não é só de rinite, amidalite e essas coisas todas, mas vamos ter problemas autoestima. Não, exato, porque a insegurança, né? A falta de expectativa, né? E outra, porque você cria uma situação de uma tensão tão grande que isso te leva a patologias bastante complicadas, né? E às vezes incuráveis, né? Quanta gente aí por conta de recessão, de desemprego, essa coisa toda, a pessoa não sabe muito bem lidar com isso, né? E acaba tendo problemas sérios aí, emocionais, né? Psicológicos e tudo mais, as doenças psicossomáticas que vêm vindo e tal, né? Isso realmente é terrível. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já com a doutora Suzimar Kiu Rocco, né? E Rocco, Rocco. Vamos lá, a gente veja. Muito bem, são 20h39, aqui com a doutora Suzimar, otorrinolaringologista, hoje falando sobre problemas das vias aéreas, né? E eu queria te perguntar também, doutora Suzimar,
Nessa época do ano agora, a gente tem um problema com umidade, com fungos, né, ácaros, né, e você estava até comentando comigo essa coisa de você pegar roupas no guarda-roupa, que eles ficam lá praticamente um ano, né, paradas, né, e aí quando você vai pegar, elas estão com ácaros, então, né, Isso. quer dizer, aquela umidade, então, o cheiro da umidade é o ácaro também. Isso, na verdade, a grande maioria das pessoas que fica com o nariz escorrendo agora nessa época no outono, não é por causa do frio, e sim porque foi pegar alguma roupa que estava guardada há muito tempo no guarda-roupa, e dentro do guarda-roupa, do closet, do armário, geralmente a gente tem ácaro, que é um bichinho que mora na poeira, e tem um fungo que chama Pteromyces, que ele mora em um lugar fechado. E esse fungo está na roupa. E como a gente mora dentro da casa da gente, a gente acostuma com o cheiro da casa da gente. A gente não percebe que aquela roupa está com cheiro de guarda-roupa. Eu percebo, fica horrível. Quem tem rinite alérgica, tem um nariz sensível e consegue sentir o cheiro. Mas tem muita gente que usa roupa como se não estivesse cheirando nada. E aquilo está entrando dentro do nariz, e o nariz está reagindo contra aquilo de 3 maneiras. Ou a gente espirra, ou o nariz tranca, ou o nariz começa a escorrer sem parar. E a pessoa fala, nossa, peguei um resfriado, mas não é resfriado, é uma reação alérgica àquela roupa que ela está usando. Isso acontece com o pijama, acontece com o edredom, com o cobertor. Então, assim, começou a esfriar, a gente tem que pensar, bom, o que eu vou usar nesse inverno? Já pega tudo, lava e só vai usar o que foi lavado. Se não foi lavado, não é para usar. Porque às vezes a pessoa está tomando um antialérgico, fazendo tudo certinho, melhorou, vai lá e pega uma blusa que estava guardada e usa. Todo o tratamento que estava sendo feito é jogado fora, porque é um bombardeio de ácaro dentro do nariz da pessoa. Isso acontece também em quem mora em casa que tem umidade na parede, que é um outro fungo que mora no bolor, e esse fungo entra no nariz e também deixa a pessoa muito... com crise de alergia mesmo. Aqui na cidade nós temos muito disso. Na minha casa mesmo foi feita uma reforma e quebrado 1,20 m da parede, deixou nos tijolos, fez todo um tratamento. Esse é tratamento só que voltou. Agora esse ano já está lá de novo umedecido as paredes. Quer dizer, isso vem do solo. Daí, depende às vezes do jeito que a casa foi construída, não foi feita aquela vedação ideal que tem que ser feita, e a pessoa sofre, porque aquilo aí às vezes o ano inteiro, não é só agora, né? E a pessoa fica respirando aquilo. E você pôr cloro, por exemplo, que a gente mania de botar cloro para clarear, para matar os talvez assim, a aparência melhore, mas o fungo está lá. Ele não porque morre a umidade está lá. Não, o que está na frente morre, mas aquilo que está vindo, aquela umidade que está vindo, ele começa de novo a aumentar. Vou morar em apartamento. Eu já tirei essa porque tem muito jardim, tem muita umidade, eu acho que é melhor morar em apartamento mesmo, viu? O sol ajuda, por exemplo, quando a gente tem um quarto que não pega sol. O que pode fazer? Leva um dia por semana, pega o colchão, travesseiro, tudo que tem dentro do quarto, leva no sol. 3 horas de um lado, 3 horas do outro lado, mata 100% do ácaro que fica no colchão. É super importante. E isso já é uma coisa que os antigos sabiam. Enquanto estava arrumando a cama, já estava lá o travesseiro no sol. Isso é super importante. O sol ajuda, mas que o ideal é que o quarto pegue o sol da manhã, que daí já ajuda também a secar se tiver algum tipo de umidade, né? Mas o ideal é que não tenha, né? Agora, o sol, ele resolve o problema dos ácaros ou tem que lavar mesmo? Ele resolve por uma semana. Não, tipo assim, você pega, por exemplo, um blazer que está lá guardado, está com cheirinho, você põe lá fora, tomar sol, não resolve. Se ficar 3 horas do lado e 3 horas da parte de dentro do avesso, o ácaro vai morrer com o sol. Mas tem que ser aquele sol, tipo 10 horas da manhã até as 2, 3 horas da tarde. Então aí vai resolver. E antes de colocar no sol, a gente tem que bater na roupa. Bater. Tirar tudo pra tirar o pó. Só que se a pessoa for alérgica, na hora que ela estiver fazendo isso, ela vai entrar numa crise de alergia. Ela tem que usar máscara. Ela tem que usar máscara. Parece frescura, mas ajuda muito. Quem aprende a lidar com isso, que nem as pessoas que eu falo, olha, agora vai procurar a roupa que você vai querer usar para lavar. Vai procurar roupa de máscara, coloca um lenço, uma máscara, pega tudo aquelas roupas de lã, coisa que vai querer usar, e aí lá... Mesmo as que ficam fechadinhas dentro daqueles envelopes que tem zíper, então ela vem com cheiro, então tem que limpar. Porque você, assim,
verão a gente faz assim, lava a Lava roupa, e guarda. os cobertores e guarda e fecha com isso. zíper. Não, isso também não resolve, então. Ajuda bem, mas ainda tem. Ainda Se tem. a gente colocar dentro, nesse mesmo saquinho, colocar o edredom no sol, o saquinho vai ficar todo cheio de água. Aquele edredom vai soltar a umidade que ele ficou retendo durante o ano inteiro. Então a gente vê que tem umidade. Ou seja, vamos ter bastante trabalho neste verão, certo? E ainda mais agora com essa coisa da água, aí tem que economizar água, eu quero ver como é que a gente vai lavar, né? Tem que colocar lavar no já sol. seco, tem isso. Passar álcool ajuda. Álcool a 70% ou esse álcool normal 46%? O ideal seria o concentrado, passar, por exemplo, no colchão antes de colocar o lençol, passar em casaco que não dá para lavar, já dá uma ajudada, né? Mas o álcool, é porque assim, o que se vê no mercado é 46%, ele é né? muito aguado, ele não resolve, tem que ser aquele concentrado. 70%, é difícil você achar, É difícil, em casa que vende coisa para médico, coisa de limpeza. Você sabe que tem uma casa que vende esses produtos, eu não vou falar o nome porque não são nossos apoiadores, mas eu compro de galão, né? Isso, galão de álcool para passar inclusive no tapete, certo? Então eu umedeço a escova e passo no tapete. Porque assim, nós em casa, nós temos o hábito de não entrarmos com sapato dentro de casa. Isso. Mas fica muito antipático, né? Quando chega alguém de fora e você dizer, tipo assim, deixar um nicho já na porta com chinelinhos de vários tamanhos, né? Para a pessoa quando chegar se tocar que precisa pôr os chinelos, né? E geralmente as pessoas não fazem, não tem esse tipo de hábito. Mas tem duas vantagens enormes nisso. Uma, que é muito higiênico fazer isso, então o sapato fica na porta. Outra, que a família toda, desde criança, vai acostumando com mudança brusca de temperatura. A criança que anda descalça desde criancinha, desde bebê, vai ter muito menos doença do que os que são muito calçados, que a mamãe vai sair da cama e já coloca um chinelinho, não deixa a criança nunca pisar no chão, ela não vai ter anticorpos contra a mudança brusca de temperatura. Então é a criança que toma um ventinho vai ficar doente. Nossa, e a gente fica assim, o meu neto anda descalço, vai pôr o chinelo. Não, deixa ele. Que coisa boa. Mas isso do hábito é tão forte isso na gente, que quando eu vou na casa de alguém e tem tapete, eu fico numa insegurança de entrar, porque a pessoa fala, senta aqui, daí eu já sento até sabe, fora do tapete, porque eu não consigo. É uma coisa mais forte do que eu, entendeu? É muito difícil. Então em casa nós temos esse hábito, né? Nós temos os chinelinhos na porta, então a gente tira os sapatos, né? O Pedro já chega da escola, ele já tira o tênis, a meia, e pronto, sabe? Deixa tem já. Que andar descalço. Não, dentro de casa a gente não faz isso. Mas são hábitos que eu sempre falo. A gente pisa na rua, você não sabe no que você está pisando. Não é? E daí tem gente que entra com o sapato, vai na cama e põe em cima do sofá. Quer dizer, eu não sei, eu acho que quanto mais a gente puder resolver isso dessa forma mais pacífica com os bichinhos, assim fica melhor, né? E eu queria te perguntar também o seguinte, a gente estava iniciando o programa falando de amidalite. É recomendável até que idade fazer a extirpação das amígdalas? A cirurgia da amígdala hoje em dia é bem pouco indicada. A gente indica se a pessoa estiver tendo mais que 3 infecções com pus por ano durante 2 anos em seguida, ou se essas amígdalas forem gigantes, por exemplo, tem gente que ronca acordado, porque a amígdala é muito grande, tem dificuldade de engolir, tem criança que não engole carne, porque mastiga, mas aquele bolo da carne não passa entre as duas amígdalas de tão grande que a amígdala é. Então, nesse caso, infecção de repetição ou amígdala muito grande, aí é indicado fazer a cirurgia. Em adulto, é indicado se o adulto ele tem apneia, que é parar de respirar durante a noite, por causa das amígdalas. Então, tem adulto que tem a amígdala gigante e uma dificuldade tremenda para dormir, então aí é indicado fazer a cirurgia. Essa coisa da apneia também é preocupante, porque isso pode vir a acarretar alguns problemas cardíacos também, né? Isso, a apneia, o sono, ele tem que ser um sono reparador. Sono reparador é um sono que ele tem o resultado de uma evolução que acontece durante a noite, que é assim, a gente começa o sono leve e o sono tem que aprofundar até ocorrer o sonho, que acontece numa fase do sono que a gente chama sono REM, e esse sono REM tem que ter pelo menos 3 vezes durante a noite. Para acontecer o sono REM, a gente tem que estar totalmente relaxado.
Quem tem apneia, a hora que vai entrar no sono REM, ele para de respirar, porque ele relaxa tanto a musculatura que ele, se ele está obeso, se ele tem amígdala grande, tem qualquer problema, pescoço curto, ou ele tem uma estrutura de língua, a campainha, que é a úvula, tudo grande, a hora que ele vai relaxar, essa musculatura encosta uma na outra e ele para de respirar. Não é que o cérebro mandou ele parar de respirar. Ele para de respirar por relaxamento. Relaxa tudo e aquilo entala, gruda. E aí ele tem que superficializar o sono para voltar a respirar. Então ele faz isso várias vezes à noite. A gente classifica a apneia por hora. Tem gente que tem 10 paradas respiratórias por hora. De quanto tempo é considerado, sei lá? Uma apneia? Então, segundos parou, já é apneia. Por exemplo, tá lá fazendo aquele barulho do ronco. De repente faz aquele barulho de parou. E ficou 30 segundos, 40 segundos. Menos. Não, e com 30, 40, o que acontece? Então, existem pessoas que conseguem fazer apneia prolongada, que isso é péssimo. Que o corpo já está tão acostumado a fazer apneia, que ele vai se adaptando àquilo. Existe até um risco em pessoas que têm muitas apneias. Eu tenho um paciente que tem 70 apneias por hora, de parar de respirar e não acordar mais. Mas isso é quando é uma apneia cerebral, central. A maioria das apneias não é cerebral, é da estrutura, porque está obeso, porque está... Então, isso, aí há uma contradição. Por exemplo, eu estava lendo que se você tem as amígdalas muito grandes e a cada inflamação parece que elas aumentam mais, foi o meu caso, eu tive isso, eu tinha amígdalas enormes. Hoje não estão tão grandes, parece que elas diminuíram de tamanho. Mas eu tinha muito grandes que, assim, quando eu tinha amidalite... ficava um fiozinho para passar lá. É verdade, parece que uma encostava na outra. Terrível isso. Eu sofri muito com amidalite na vida. E daí, diz que você engorda também quando tem esse tipo de problema. Isso é ou é o contrário? Não, é assim. Quando o gordo tem problema. O obeso, ele engorda mais ainda se ele tiver apneia, porque a apneia, toda vez que acontece a apneia, aumenta a grelina, que é uma substância dentro do estômago que dá fome. E aí, às vezes ele acorda, que são os que acordam à noite e vão assaltar a geladeira. E ele acha assim, bom, se eu comer alguma coisa, eu acho que eu melhoro e consigo dormir de novo. E ele já está obeso, e ele vai e come à noite, aí fica mais obeso ainda. Então, assim, é um círculo vicioso que a pessoa não consegue sair daquilo. E tem até um aparelho, né? Daí qual que é o tratamento? Emagrecer é a primeira coisa. Se a pessoa vai demorar muito para emagrecer, que a gente sabe que é muito difícil de emagrecer, existe o aparelho que chama CPAP, que é um aparelho que ajuda a pessoa a não ter apneia mesmo ele estando obeso. É uma maravilha, porque... Qual que é a função do aparelho? Ele empurra, ele pega o ar que está no quarto e ele empurra com uma força que faça com que a parede da frente da garganta não encoste com a parede do fundo da garganta na hora que aconteceu o relaxamento. Mas faz um barulhinho o aparelho. Ele faz um barulho baixíssimo. As esposas dos roncadores preferem o CPAP do que o roncador. Ou então dormir em quartos separados, né? Quarto separado. Terrível, né? E tem mulher que ronca da mesma intensidade de homem por causa também de ter estrutura pequena. Mas tem gente também que começa a roncar e depois ela para. É um período no início do sono, depois para. Existem as pessoas que roncam em determinados momentos. Por exemplo, está muito cansado, ou bebeu, ou dormiu com o estômago cheio. Então é um roncador assim, de momentos. Agora tem um roncador que ele ronca até dormindo depois do almoço na frente da TV, no sofá, em qualquer lugar. Está no ônibus, deita a cabeça e quem está perto socorro, então, né? Ele está mesmo com uma alteração estrutural que está fechando a passagem do ar, por isso que faz barulho. O barulho é decorrente do ar passando por uma estrutura apertada. Sim, sim. Então, assim, qual que é o tratamento? Emagrecer é a primeira coisa, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem que ver o tamanho da úvula, tem que ver se não é o dente. Às vezes a mordida da pessoa está errada, a gente corrige isso, melhora diminui o ronco também, né? A posição de dormir, existe uma coisa que a gente faz que chama higiene do sono. Dá várias alternativas para melhorar o sono. Não deixar dormir de barriga cheia, a posição, nem barriga para cima, nem barriga para cima, a posição na cama, qual que é ideal, a gente vê dependendo da estrutura da pessoa. Quer dizer, então é muito importante, a medicina do sono chama isso. E é uma orientação. E ainda tem mais uma coisa nisso tudo aí, que é mais um agravante, que é justamente o refluxo, né, também, né, doutora? Quem tem refluxo tem queixa de sempre ter dor de garganta.
É aquela pessoa que está sempre com a garganta raspando, tem um pigarro constante, tem uma sensação que tem um bolo parado na garganta, tem pessoa que fala assim, nossa, tem uma bola que não sobe e não desce. Isso é causada por refluxo. O refluxo é o ácido do estômago que escapa e vem queimar a garganta. Mas isso não é bom, né? Porque não, o esôfago não está preparado para receber a parede do esôfago é fininha, a parede do estômago é o triplo de tamanho. O ácido é para ficar só no estômago, mas ele escapa por um problema genético, ou por problema de obesidade, ou por problema de erro alimentar, e ele fica escapando e vem queimar a garganta, e a pessoa está sempre com dor de garganta. Aí a gente tem que tratar o refluxo e também fazer a orientação de como que deve ser a alimentação, a postura, o horário de dormir, não dormir logo depois que come, tem que esperar 2h30 depois que come para deitar, para não acontecer o refluxo. Ou seja, se você vai se alimentar agora às 10 da noite, vai jantar às 10 da noite, você vai ter que dormir meia-noite e meia. Isso, então. Então, o que a pessoa, o que eu indico? Nem o pessoal que estuda à noite, ou trabalha. Fala, mas eu chego em casa meia-noite com fome. Então, vamos tentar, então, que no intervalo dessa faculdade, ou no intervalo do trabalho, que coma lá no trabalho, leva uma marmitinha para comer lá. Aí, a hora que chegar em casa, o máximo vai tomar meio copinho de leite, ou um chazinho pela metade, para ir com pouca coisa no estômago para dormir. Porque se o estômago estiver fazendo digestão, ele está cheio de ácido, e o ácido começa a escapar e vem queimando. Não é todo mundo que tem refluxo, é só quem tem tendência a ter refluxo. Doutora Suzimara, a gente está quase terminando. Eu vou ver se a gente tem pelo menos o hábito, né, de fazermos novos encontros e não demorar tantos anos assim, né, para a gente se encontrar. Não tem nenhum porque, né, não vai ter agora, vem inverno, a gente com certeza não vai ter, mas porque essas orientações são extremamente importantes. E muita coisa ficou, a gente ainda tinha que falar de labirintite, uso de cotonete, né, isso, perda auditiva, né, por conta disso, essa coisa toda. Quer dizer, tem muita coisa, cirurgia de septo, né, adenoide, né, que tem tanta coisa, né, é um material vastíssimo, né. Eu vou querer, então, que você volte. Você quer deixar algum telefone de contato? Quem quiser tirar alguma dúvida ou entrar em contato conosco, o telefone é 3442-3111. Repita. No consultório, 3442-3111. Então tá bom, lá no comecinho da Humaitá, né, você tá com o consultório lá. Então eu quero agradecer demais a vocês, deixar um beijo muito grande, dizer o seguinte, amanhã nós não temos convidado, mas na quinta-feira nós já vamos ter aqui a doutora Renata Zacaria, que vai falar a respeito de problemas ginecológicos, né, porque as meninas precisam se cuidar, vamos tirar dúvidas, por mais que vocês quiserem inclusive fazer perguntas, é só entrar em contato conosco através do Café com Você, hotmail.com, café com você, @hotmail.com, ou então no facebook.com/café com você. Legal? Então um beijo carinhoso, Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja no lar de todos vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Estou